Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Trabalhando hoje da página 225 até a 227, vamos falar sobre figuras de linguagem. Para você dominar o assunto, é lógico, além de muita prática, você precisa de antemão saber os nomes das principais figuras de linguagem. Depois, você precisa saber, por exemplo, o sentido daquela palavra, o que significa aquela palavra, para depois, quando você fizer a interpretação do período, você conseguir associar aquela sua interpretação ao sentido da figura de linguagem para você saber, então, ocorre tal figura de linguagem num determinado período. Por exemplo, uma figura de linguagem muito comum nos concursos é a metáfora. Se nós formos olhar a palavra na sua origem, a palavra vem do grego, e essa partezinha meta do grego significa além, significa mais. E a palavra e a parte, o elemento fora do grego, logicamente não escrito dessa forma, no grego, lógico, mas traduzindo o português, esse fora quer dizer transferência, certo? Então, transferência, trocar de lugar. Então, vamos levar esse sentido para o período. O perfume dela enfeitiça. É a mesma coisa de eu dizer que o perfume dela é um feitiço, ok? Então, se eu falar que o perfume dela é um feitiço, você vai observar que quando eu digo que é enfeitiça, que é um feitiço, eu estou utilizando estas palavras em sentido figurado. Essas palavras não estão no sentido real. Essa é a base da metáfora. É você empregar uma palavra em sentido figurado porque você vai fazer uma analogia. Você vai ver que existe uma semelhança entre os dois termos. Ou seja, você sabe o que significa feitiço, por exemplo, vai dominar a pessoa, um ato que vai dominar a pessoa. Então, esse perfume parece que me enfeitiça porque ele me domina, ele me extasia. Então, aí eu posso dizer que o perfume dela é um feitiço, o perfume dela enfeitiça. Então, primeira coisa que você precisa saber é que a palavra vai estar usada em sentido figurado, ou seja, em sentido conotativo, ok? Na metáfora. Alguns autores chamam a metáfora de comparação abreviada. Veja bem, vamos entendendo parte por parte, não vai confundir nada. Comparação abreviada. Abreviada porque se fosse comparação mesmo, nós íamos ter o elemento comparativo. Por exemplo, o perfume dela é como um feitiço, é igual a um feitiço. Então, aí eu estou comparando perfume a feitiço. Aí é comparação. Mas aqui na metáfora, que é uma comparação abreviada, é simplesmente uma comparação mental. Só na sua mente é que existe a comparação. Mas, na realidade, você afirmou que o perfume dela é um feitiço. Então, quando você afirma, você fez a metáfora. Agora, se você realmente colocar o elemento comparativo, por exemplo, a comparação ocorre com o uso de conector. Por exemplo, melhor, mais, como, que é o principal deles, menos. Às vezes também a gente usa igual, ou então feito. Aí você vai estar diante de uma comparação. Por exemplo, minha irmã é bonita como a lua. Aí sim eu relacionei uma característica, características desses dois seres, na minha irmã e na lua. Eu acho a minha irmã bonita, eu acho a lua bonita. Então eu associei, a lua brilha, minha irmã tem um brilho especial. Aí eu tentei então aproximar esses dois seres, mas aqui eu fiz literalmente a comparação, porque eu usei o elemento comparativo. A minha irmã é bonita como a lua, é bonita feito a lua, é bonita tal qual a lua, que nem a lua no popular, certinho? Aí você tem comparação. Agora, se eu retirar o elemento comparativo e falar minha irmã é uma lua, aí eu fiz uma metáfora. Então, nós podemos muito bem falar das duas figuras ao mesmo tempo, porque elas têm uma proximidade. Tanto é
Como eu disse, alguns autores chamam a metáfora de comparação abreviada. E aí você já viu a razão de chamá-la de abreviada. Porque ela é apenas uma comparação mental, porque você não usa o elemento comparativo, certo? Minha irmã é uma lua. Agora, se eu disser minha irmã é bonita como a lua, aí eu fiz a comparação. Lembre-se de que na metáfora você sempre vai ter uma palavra utilizada em sentido conotativo, figurado, ok? E vamos para a próxima. Metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro com o que se relaciona. Cuidado para você não confundir metonímia com metáfora, tá? Aqui nós vamos fazer uma mudança de nome, certo? Então, vamos ter uma mudança de nome na metonímia. Então, você está vendo que é um termo, a substituição de um termo por outro, com o qual se relaciona, e podemos substituir, quando nós vamos fazer metonímia, nós podemos fazer substituição de parte pelo todo, o todo pela parte, a marca pelo produto, o conteúdo pelo continente, a obra pelo autor, o singular pelo plural, o abstrato pelo concreto, e assim vai. Vamos entender nos exemplos. Veja bem, se eu disser que ele só queria um teto, você vê claramente que eu não estou me referindo só a uma parte da casa, certo? Ele queria era a casa inteira, ele não está querendo só o teto, não. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a parte pelo todo, né? Vamos corrigir. Parte pelo todo. Então, mas qualquer falante da língua portuguesa vai compreender que se eu falar que a pessoa só queria um teto, a pessoa entende que a pessoa queria uma casa, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí um termo pelo outro, mas eles se relacionam. Casa tem teto. Então, se eu disse teto, um falante da língua portuguesa vai entender que eu estou querendo dizer casa. O que eu fiz? Substituir um termo pelo outro. Isso é metonímia. Por que eu não vou confundir com metáfora? Porque, em geral, as metonímias relacionam termos concretos. Aliás, não é só concreto, não, desculpa. Relacionam termos com sentido real, denotativo. E na metáfora, o sentido é conotativo, certo? É figurado. Já bebeu toda a garrafa? Aí você observa que eu estou substituindo conteúdo pelo continente, porque a garrafa é o continente, vamos dizer que é o local onde você tem alguma coisa que você bebeu. Você não bebeu a garrafa, mas sim o conteúdo dela. Então, o que você fez aqui? Você trocou o conteúdo pelo continente. Em vez de dizer que bebeu toda a cerveja da garrafa ou toda a água da garrafa, etc., você já resume logo, já bebeu toda a garrafa? Então, você tem que se lembrar, você tem que saber interpretar, que aí você fez substituição de um termo pelo outro. E está tudo no sentido real da palavra. Então, não é sentido figurado. Então, não confunda com metáfora. Aqui eu tenho metonímia. Estou substituindo um termo pelo outro com o qual se relaciona, porque o termo aquilo que você bebeu, se relaciona com essa garrafa, sim, porque estava dentro dela, certo? Juju ama ler Cecília Meirelles. É claro que você sabe que a poetisa Cecília Meirelles já morreu há muitos anos, há muitas décadas, mesmo que ela não tivesse morrido, mesmo que ela estivesse viva, nós não lemos a pessoa Cecília Meirelles, nós lemos a obra dessa autora, dessa poetisa. Então, o que você tem aqui? Você tem uma substituição, você tem uma mudança de nome. Mas por que eu pude fazer essa mudança? Porque existe uma relação muito próxima, é lógica, porque a obra é dela, da Cecília Meirelles. Então, se eu disser que li a obra dessa autora, ou se eu li Cecília Meirelles, qualquer falante da língua portuguesa vai me compreender, certo? Então, essa substituição de termos reais, denotativos, constitui uma metonímia. Preciso ir ao supermercado comprar Bombril. Então, a gente acostumou a falar Bombril, mas aquilo não é Bombril. Bombril é apenas a marca. O produto é uma esponja de aço,
certo? Né? Uma esponja de aço. Mas para que dizer? Vou ao supermercado para comprar uma esponja de aço da marca Bombril. Aí a gente resume tudo, vou ao supermercado comprar Bombril. Mas eu tenho que entender que Bombril é só a marca, eu não vou comprar a marca. Então eu vou comprar o produto. Então o que eu fiz aqui? Substituir um termo por outro, porque os dois têm relação. Bombril é a marca do produto que eu vou comprar, certo? A mulher conquistou o seu lugar. Veja bem que aqui nós usamos a mulher, mas você entende perfeitamente que eu não estou me referindo a uma no singular, mas a todas as mulheres, ou seja, a ideia é plural. Então, às vezes eu utilizo o singular no lugar do plural, mas o falante da língua portuguesa vai me compreender. Então, tem que compreender também que você trocou um termo por outro, porque dá para fazer uma completa relação entre eles. Isso é metonímia. Então, grave, metonímia é quando eu substituo um termo por outro com o qual se relaciona, certo? E nós vamos observar aí que são vários tipos de metonímia. Inclusive, é bom lembrar também que, às vezes, a metonímia pode não ser compreendida por certas pessoas. Dependendo do grau cultural da pessoa, ela pode não entender o que é que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, fumou um delicioso Havana, aí pela palavra fumou, a pessoa, né, já sabe o que o outro fez, mas ela pode pensar simplesmente que fumar pode ser um cigarro qualquer. Mas nessa palavra Havana reside o sentido de charuto. Dizem que os charutos mais famosos do mundo são os que são fabricados em Havana, capital de Cuba. Então, se eu estiver falando com uma pessoa entendida do assunto, se falar que fulano fumou um delicioso Havana, então a pessoa sabe que ele fumou, não foi um cigarro qualquer, fumou um charuto fabricado em Cuba, cuja capital é Havana, certo? Então, ótimo. Às vezes, esse exemplo é só para lembrar que, às vezes, certas metonímias poderão não ser entendidas se a pessoa não tiver um certo grau de cultura, ok? Que não é o nosso caso, né? Nós somos muito cultos. Vamos à perífrase. Quando eu falo em perífrase, eu quero dizer que é um termo que você vai substituir por um equivalente. Coloquialmente, nós podemos dizer que se trata de uma enrolação para dizer algo que poderia ser expresso de modo mais conciso. Então, nós vamos chamar, para ficar mais fácil de você gravar, vamos dizer que perífrase é como se fosse um apelido que você vai dar a algo ou alguém. Por exemplo, se você falar que foi pedido em casamento na Cidade Luz, eu vou dizer que você está muito chique, porque Cidade Luz é uma perífrase, é um apelido para Paris. Então, você estava em Paris e nem me contou, né? Pois é. Agora, se eu disser também que o rei do futebol faz aniversário em outubro, então quem entende de futebol sabe que eu estou me referindo ao Pelé, certo? Então, quando eu digo Cidade Luz, é como se eu estivesse dizendo o apelido de Paris. Se eu digo rei do futebol, é como se eu estivesse dizendo simplesmente Pelé, é o apelido, né, de Pelé. Aliás, Pelé também já é o apelido do Edson Arantes do Nascimento, né? Mas aí ele ainda tem essa alcunha, certo? Ou seja, essa referência famosa de rei do futebol. Então, se um termo te leva a outro, mas no sentido de que é como se fosse um apelido, é vamos dizer, um grupo de palavras que expressam, então, o conhecimento nacional ou internacional de um ser, em vez de referir ao próprio nome daquele ser. Por exemplo, você fala cidade maravilhosa, a gente sabe que está se referindo a Rio de Janeiro. Então, em vez de falar Rio de Janeiro, falou cidade maravilhosa, que é nacionalmente conhecida a expressão, certo? Se você falar rei do pop, né, para quem
está inserido nesse mundo aí da música, sabe que está se referindo a Michael Jackson. Então, quer dizer, quando você usa uma expressão que equivale a um ser, pessoa ou lugar, pode ser animal também, por exemplo, rei dos animais, né, o leão. Então, se você tiver uma alcunha, como se fosse um apelido para aquele ser, esse apelido, vamos dizer assim, né, vamos colocar entre aspas aqui, esse apelido, essa alcunha, a gente chama de perífrase, ok? Às vezes, alguns gramáticos separam perífrase de antonomásia, querendo que essa alcunha, que esse apelido de que eu for para pessoa, em vez de chamar de perífrase, chamar de antonomásia, mas é tudo a mesma coisa, certo? As bancas, em geral, não fazem diferenciação nisso, não. Mas associa perífrase e antonomásia como sendo a mesma coisa, porque aí você não vai ser pego em armadilhas nas provas, certo? Então, grava que perífrase é como se fosse um apelido, certo? Que nós vamos dar, ou um circunlóquio, né? Às vezes você pode ver essa palavra também nas gramáticas, circunlóquio. Circunlóquio quer dizer é falar em torno, falar em torno. Se você estou falando cidade-luz, estou falando em torno, quer dizer, eu estou girando em torno de Paris, assim como o rei do futebol, Pelé, rei do pop, Michael Jackson, rainha dos baixinhos, a Xuxa, filho de Deus, né, Jesus Cristo, e assim vai, certo? Então, aí você tem perífrase ou antonomásia se referir a pessoas de acordo com alguns gramáticos. Para você não confundir metonímia, perífrase e antonomásia, fique de olho nesse quadro aqui, ó. A metonímia é a substituição por um termo relacionado. E, ó, gosto de ler Machado. Então, é lógico que eu gosto de ler obra, né, de Machado, livro de Machado, por exemplo, né, de Machado de Assis. Então, existe uma relação entre a obra e o autor, é lógico, né? A perífrase é substituição por um termo equivalente. Então, olha, cidade maravilhosa equivale a Rio de Janeiro, certo? Então, é bem próximo. Eu sei que metonímia, perífrase, antonomásia, é tudo muito próximo, mas você precisa conseguir associar que substituir um termo equivalente, quer dizer, Rio de Janeiro é a mesma coisa de cidade maravilhosa, certo? Agora, obra não é a mesma coisa de Machado de Assis, certo? Não é. Agora, eu estou lendo Machado de Assis, aí a gente sabe que estou lendo uma obra dele, um livro dele. E antonomásia, quando se referir a pessoas, fui ao show do rei, por exemplo, ok? Prosopopeia ou personificação é quando nós vamos atribuir características humanas a seres não humanos, ou seja, a seres inanimados. Vamos ver como é que isso ocorre. O significado da palavra personificação é mais fácil de gravarmos, porque quando a gente fala personificação, a gente lembra de persona, né? Pessoa, em espanhol. Pessoa, tudo bem. Mas prosopopeia também, que é a mesma coisa de personificação, tem um significado. Esse prosopopeia do grego é como se nós traduzíssemos para o português como fazer um rosto. Então, vamos agora atribuir essas significações à frase. Por exemplo, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. O cortiço de Luiz de Azevedo. Então, veja bem, o cortiço é o lugar onde tinha aquele tanto de casinhas, né? Mais ou menos iguais. E aqui, então, o cortiço ganha vida quando eu falo que o cortiço acordava. Então, olha só, cortiço não pode acordar, mas sim as pessoas que moravam no cortiço, certo? Então, aí o que é que nós estamos fazendo? Olha aqui, é como se estivéssemos fazendo um rosto para cortiço. É como se nós estivéssemos fazendo uma pessoa, né? Associando cortiço aqui, como se ele fosse uma pessoa, uma persona. Por isso que aqui ocorreu a personificação, mas que algumas bancas podem chamar de prosopopeia. Então, tem que saber que as duas são a mesma coisa,
depende da banca. Cada banca pode preferir uma terminologia, certo? Uma nomenclatura. O céu torcia por nosso amor. Olha, o céu torcia. O céu não pode torcer. Então, é como se fosse, por exemplo, a família torcia, os amigos torciam, aí tudo bem. Mas o céu, aí então o que eu fiz? Eu personifiquei o céu como se ele fosse um ser vivo que pudesse fazer torcida pelo nosso amor. Então, isso é prosopopeia ou é personificação, tá? Tem uma banca, o IBFC, até hoje eu só vi no IBFC, que em vez de falar prosopopeia ou personificação, eles falam animismo, que se você interpretar, você vai ver que tem sentido mesmo. Animismo vem de ânimo, dar vida. Então, está dando vida ao céu, está dando vida ao cortiço, quando atribui a eles características próprias de seres humanos, ok? E vamos à sexta, ironia. Costumo dizer que quando você estiver fazendo prova, se houver alguma frase, algum período que possivelmente possa vir a ser ironia, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você lê e não consegue interpretar. Porque a ironia, quando nós estamos pessoalmente, nós percebemos mais facilmente, até pelo o tom de voz da pessoa, pela expressão facial, né, pelos gestos, a gente percebe que a pessoa está sendo irônica. Então, quando estiver por escrito, aí você tem que tomar mais cuidado para perceber que ali vai ocorrer ironia se você estiver lendo ou ouvindo algo que dá para imaginar que a pessoa queria dizer era o oposto. Então, essa figura geralmente é empregada para dar um toque de humor ao texto, para fazer uma crítica, né? Aquelas críticas ferinas. Por exemplo, o menino era muito estudioso, sua maior nota foi 5. Então, você observa que se você estivesse só lendo a frase, você pensa, mas que figura de linguagem que tem aqui? Não parece que não tem figura nenhuma aqui, meu Jesus. Mas aí, se você se atentar para a interpretação, você vai pensar assim, olha, bom, em geral, nós estabelecemos nota 10, por exemplo, né? Lógico que isso aí varia, né? Dependendo. Por exemplo, vamos supor que se a nota máxima fosse 5, aí já sabíamos que ele era estudioso mesmo. Mas, em geral, a gente fala em 10. Então, vamos supor, o menino era muito estudioso, sua maior nota foi 5. Então, sua maior nota, então já sei que 5 não era o máximo, certo? Então, eu já pego um patamar que 5 é mais ou menos. Se é mais ou menos, ele não era muito estudioso, não, tá? Eu estou falando uma coisa, mas estou pensando em outra. Então, eu estou sendo irônica. Ela era discreta, como elefantes caindo de um precipício. Olha só para você ver como que ela era discreta. Discreta, você nem percebe. Agora, quem não percebe um elefante, ainda mais caindo de um precipício, né? Então, a pessoa disse uma coisa, mas pensando em outra, aí reside a ironia. Eufemismo é o seguinte: vamos traduzir eufemismo como boa palavra. Às vezes, nós temos que nos referirmos a certas ideias e a ideia, às vezes, é um tanto quanto desagradável. Aí eu preciso atenuar, suavizar essa ideia desagradável. Aí é a hora que eu procuro boa palavra, certo? Boa palavra. Então, veja, ele finalmente descansou. Se eu não quero usar o verbo morreu aí, porque pode ser naquele momento, naquele contexto, né, já está muito sofrido, então a gente suaviza, não vem colocar morreu, e muito menos foi para a terra dos pés juntos, aí que a coisa acaba de complicar mesmo, certo? Ficar desagradável. Então vamos falar isso de uma forma mais suave. Ele finalmente descansou, mas naquele contexto a gente sabe muito bem que ele se descansou, quer dizer que ele morreu. Certo? Agora, olha, o senhor está faltando com a verdade. Você é muito educado, você não quer logo falar assim, o senhor é um mentiroso. Né? Aí você fala, o senhor está faltando com a verdade. É a mesma coisa de dizer que ela está mentindo, mas você disse de uma forma bem mais sutil, bem mais educada, bem mais suave, ok? Então, o eufemismo é isso, é quando você
usa uma forma mais suave para dizer algo que, se você disser a palavra que você, né, que mais traduz aquela situação, a palavra é um tanto quanto desagradável. Mesmo que a pessoa esteja merecendo, a educação cabe em qualquer lugar. Então, se você tiver paciência, use o eufemismo, ok? Agora, se você falar, por exemplo, ele está comendo, ele agora está comendo capim pela raiz. Bom, a gente sabe muito bem que no nosso português, quando eu digo que alguém está comendo capim pela raiz, eu quero dizer que esta pessoa morreu, não é isso? Nós sabemos disso. Então, dessa forma, você está vendo que comer capim pela raiz, imagina? Você chega para um parente e fala assim, nossa, então, olha, então fulano descansou, aí tudo bem, você só avisou. Nossa, então agora fulano está comendo capim pela raiz? E, opa, peraí, eu fico conversando e escrevendo, o que que acontece, né? Faz errado, né? Mas se eu ficar caladinha também fica tão chato, né? Então, vamos lá, ele está comendo capim pela raiz. Então, se você chegar e falar para um parente, né, de alguém que morreu, falar, então fulano agora já está comendo capim pela raiz? Nossa, olha lá que você morre também, hein? Nesse caso aí. Então, dessa forma, olha, mesmo que você fale, mas aqui também se refere à morte, não é eufemismo? Não, isso aqui é o contrário, isso aqui é um disfemismo, porque isso aqui é uma forma grosseira de você se referir à morte. E nós estamos falando de uma forma que suaviza, eufemismo, tá bom? Hipérbole. Para você nunca se esquecer de hipérbole, você associa que hiper dá a ideia de excesso, de muito. Se eu falo que eu estou hiper cansada, é a mesma coisa de eu dizer que estou muito cansada. Então, pronto, quando tiver a ideia de excesso, aí eu associo logo a exagero, e aí eu lembro que hipérbole é exagero, porque esse hiper vai me ajudar a lembrar. Por exemplo, a professora está morrendo de cansada. Olha, nós usamos essas expressões e continuamos vivendo. Então, quer dizer que não está morrendo. Então, foi apenas um exagero da expressão, ok? Estou pesando 200 quilos após o almoço de família. Olha que exagero, né? Pode até ser que uma pessoa venha pesar essa quantidade de quilos aí. Mas a gente está vendo pelo contexto que a pessoa não passou a pesar 200 quilos após um almoço, certo? Então, a pessoa exagerou. Quando você diz também, chorei um rio de lágrimas quando ele me deixou, quando ela me deixou, um rio de lágrimas é muita coisa, né? Por menor que seja esse rio, é que seja um riachinho só, está exagerando. Então, você aplicou a hipérbole aí, ok? Sinestesia. Vamos lembrar que sinestesia é quando você vai fazer uma mistura de sensações, de sentidos, certo? Então, aqui, ó, mistura de sentidos. Então, esse sim, é claro que não escreve, não é assim em grego, mas esse sim quer dizer união, certo? União. E estesia quer dizer sensações. Sensação, vou colocar no singular mesmo, ok? Sensação. Então, você vai unir sensações. Que sensações? Dos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, certo? Então, por exemplo, aí como é que eu chego a interpretar? Eu leio, eu prefiro cores mais quentes. Cores quentes. Aí logo eu vejo que cores é algo que eu percebo através da visão. Quentes eu percebo através do tato. Tudo bem, mas eu tenho que entender que eu prefiro cores mais quentes, eu misturei sensações. Eu fiz uma união de sensações diferentes, sentidos diferentes, e isso tem um nome dentro das figuras de linguagem. É sinestesia. Não me fale com essas palavras doces. Palavras doces. Como que as palavras são doces, né? Lógico que a gente sabe que aqui não está no sentido real da palavra, mas antes de você falar, é uma metáfora. Não, antes de você falar que é metáfora, você tem que lembrar que palavra é percebida pela audição e doce é percebido pelo paladar. Então, a pessoa fez uma mistura de sensações aqui e mistura, unir sensações é sinestesia, tá? Ok.
Elipse. Quando nós estudamos tipos de sujeito, nós falamos em sujeito elíptico, lembra? Que é a mesma coisa de sujeito oculto. Então, se você lembrar-se desse detalhe, você nunca vai errar elipse. É porque a elipse é omissão de um termo ou expressão sem referente. Ou seja, você vai faltar uma palavra na frase, mas não vai faltar o sentido. A gente compreende perfeitamente a frase. Por exemplo, ganhei uns milhões na loteria. Sabe que quem ganhou fui eu. Eu ganhei, certo? Mas não precisa, não precisa eu colocar eu aqui para entender a frase. Então, o que aconteceu? Se o eu não veio, mas eu entendi, ele não veio, ele está omisso, né? Então, quer dizer que esse ganhei não tem na frase o seu referente, a palavra a qual ele se refere, mas a gente entende, isso é omitir um termo, omissão é elipse, por isso que eu poderia dizer que nessa frase eu tenho um sujeito oculto ou um sujeito elíptico, ok? Mas não é só o sujeito que pode vir elíptico, não. Veja bem, trabalhou o dia inteiro, mas nenhum dinheiro. Olha só, trabalhou o dia inteiro, mas nenhum dinheiro. Então, quer dizer que a gente trabalha para ganhar o dinheiro, não é? E aí, nenhum dinheiro, então, quer dizer, ele não ganhou nenhum dinheiro. Então, dá para perceber que o verbo ganhar não está escrito aí, mas ele está nas entrelinhas. Então, uma palavra que você omitiu, porque dá para compreender a frase sem ela, tudo bem, não tem problema, você pode omitir. Mas você tem que saber que processo você utilizou ali. Utilizou o processo de omitir uma palavra. Isso tem nome, isso se chama elipse. Zeugma. Zeugma é um tipo de elipse, inclusive algumas bancas não separam as duas, né? Tanto faz, às vezes você vai ver um exemplo de zeugma aqui agora, e numa prova, esse mesmo exemplo pode vir e a única resposta plausível lá vai ser elipse, porque eles não citaram zeugma. Algumas bancas não separam as duas, certo? Mas se separar, é um tipo de elipse também, mas é uma omissão de um termo que já foi mencionado para evitar repetição. Por exemplo, ela gosta de Caetano Veloso, eu de Chico Buarque. Onde esta vírgula aqui foi colocada, se eu não quisesse colocar a vírgula, eu ia repetir. Ela gosta de Caetano Veloso, eu gosto de Chico Buarque. Então, mas eu não quis repetir o verbo gostar, porque ele já está aqui na primeira oração. Estamos no mesmo período, né? Então, essa segunda oração vai ter o mesmo verbo. Você não é obrigado a repeti-lo. É até mais bonito sem repetir mesmo. Mas, em geral, coloca-se vírgula para marcar essa falta, essa omissão da palavra que você não quis repetir. E como ela já apareceu antes na figura de linguagem, isso constitui zeugma, certo? Pleonasmo. Quando falarmos em pleonasmo, você lembra que pleo lembra pleno. Pleno quer dizer cheio, certo? E o que significa esse cheio aqui? Então, é o uso da redundância, da repetição de uma ideia, certo? Então, redundância, repetição de ideia. Veja bem, não falei repetir palavra, falei repetir ideia, ok? Por exemplo, rir meu riso e derramar meu pranto. Claro que o poema do Vinícius ficou muito mais bonito dessa forma, mas se você analisar exatamente aqui, rir, mas se eu vou rir, tem que ser riso, né? E aqui, derramar meu pranto, então, tudo bem. Poderia até chorar meu choro, poderia ser rir meu riso e chorar meu choro. Então, chorar tem que ser choro, mas se o poeta escreveu dessa forma, por isso já vamos falando que é literário, para você não dizer que pleonasmo é uma falta de habilidade em usar a língua, nem sempre quando ele é literário é habilidade demais, veja bem, Vinícius de Moraes, né? Então, você tem que só que compreender que ali você vai ter duas palavras que se associam ao mesmo radical ou ao mesmo sentido, então está pleno, está cheio, ou seja, redundou, certo? Então, existe o pleonasmo que não é literário, que é o pleonasmo considerado como vício de linguagem, por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Então, aqui, ó, subir para cima, não que tenha o mesmo radical, mas tem o mesmo sentido. Cima é em cima,
né? E cima é para cima, não é para baixo. Então, subir também não é para baixo. Então, não precisa falar subir para cima. Vamos subir e pronto. Ninguém vai descer se a pessoa quiser fazer o mesmo que você, certo? Então, mas esses aí, subir para cima, descer para baixo, café matinal da manhã, hemorragia de sangue, esses são pleonasmos viciosos. Nós vamos tratar aqui de pleonasmo literário. Então, às vezes, ele fica mais difícil de ser reconhecido, certo? Mas é só você observar que há ali duas palavras que são do mesmo campo semântico. Quando com os olhos eu quis ver de perto, com os olhos eu quis ver. Eu acho que ver tem que ser com os olhos, mas ninguém vai discutir com o poeta, certo? Agora vamos para a antítese. Para que você entenda perfeitamente a antítese, você simplesmente associa aqui, ó, ante é contra, certo? Então, você vai ver que vai ocorrer a antítese quando nós relacionamos uma ideia na frase usando palavras com sentidos contrários. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, aqui, ó, tristeza e felicidade, né? Então, tristeza não tem fim, felicidade acaba. Então você observa que tanto tristeza como felicidade, eles estão mais ou menos contrárias, porque felicidade traz alegria, então é o contrário da tristeza, e não ter fim e a outra ter fim, então você vê que tem sentidos contrários associados aí. O amor e o ódio andam lado a lado, e amor e ódio são contrários, então eu digo que aí nós temos antítese. O paradoxo é uma forma também de empregar opostos, mas a antítese, as duas ideias cabem normalmente ali. Tristeza não tem fim, felicidade sim, o amor e o ódio andam lado a lado. Não tem nada que contradiz, não tem nada impossível de acontecer ali na antítese. Agora, no paradoxo, nós vamos sentir que há uma contradição. Por exemplo, é ferida que dói e não se sente. Olha só, como é que dói e não sente? Certo? Então, se dói, é normal que vai sentir a dor. Dói e não sente, ficou contraditório. É um contentamento descontente. Se é contentamento, é coisa boa. Como é que ele é descontente? Fica estranho, não fica do contentamento descontente? É uma coisa de falar que é uma alegria triste, né? Então, contentamento, descontente, contradiz. Ela era toda ódio e amor. Então, ou é ódio ou é amor. Como é que a pessoa é as duas coisas ao mesmo tempo? Então, fica meio ilógico, fica contraditório. Aí você tem paradoxo. Mas já coloquei as duas juntas aqui também para que você se lembre de que, às vezes, as bancas tomam uma pela outra, certo? Às vezes elas não fazem distinção. Então, viu sentidos contrários, só coloca antítese, por exemplo, ok? Mas, se você vir que tem as duas opções, tem antítese e tem paradoxo, e uma das duas vai ser a resposta, aí você fica ligado nesse sentido. Se são simplesmente palavras contrárias, mas uma não contradiz a outra, né? As ideias não se contradizem, aí é só antítese. Mas se você viu que, mas como que pode doer e não sentir? Né? É impossível, se está doente, está sentindo. Ah, então já é paradoxo, ok? E só um resuminho aqui para você observar que antítese, palavras e ideias opostas sem a contradição, que é ódio e amor andam juntos, pode sim acontecer, de andarem juntos sim, é lógico, né? E aqui, no paradoxo, a oposição de palavras ou ideias vai causar uma contradição aqui que a gente pensa, mas aí não é possível, né? Por exemplo, ela é toda ódio e amor. Ela tem que ser uma coisa ou outra. Ela não pode ser as duas coisas, ok? E aqui nós vamos só treinar. Não tem esses períodos no seu material, mas você pode anotar e também só para a gente treinar antes de passarmos para as questões que vêm na sua apostila, ok? Olha, entrei dentro de casa. Olha, entrei dentro. Já tem jeito de entrar fora? Então, você observa que esse entrar dentro, entrar tem que ser dentro. Então, quer dizer que as ideias são as mesmas. Então, está repetindo ideias, né? Então, quando repete ideias, ó, a coisa está plena aqui. Encarar de frente, encarar de costas, não tem jeito, né? Encarar tem que ser de frente, certo? Então, eu tenho ali o quê?
o que nós chamamos de pleonasmo, ou seja, eu tenho repetição de ideias. Então, é assim, depois que eu conheço o sentido da palavra, por exemplo, eu sei que pleonasmo quer dizer pleno, repete ideias, é redundância. Aí eu interpreto o período, entrou dentro, a entrada tem que ser dentro. Então, está repetindo a ideia, certo? Encarar de frente tem que ser assim. Então, é assim que você vai aprender figuras de linguagem, tá? Agora, o planeta pede socorro. O planeta, é lógico que nós sabemos que esse planeta está representando as pessoas que moram nele, certo? Então, tanto eu posso interpretar que aqui tem uma metonímia, porque em vez de, você pode falar assim, Luz, eu acho que é uma metonímia, porque não é o planeta que pede socorro, são as pessoas. Aí seria metonímia mesmo. Mas se eu interpretar bem aqui, o planeta mesmo, a Terra mesmo, está pedindo socorro. A Terra está precisando de um socorro. Senão o planeta Terra vai morrer, vai acabar. Então, interpretando que o planeta pede socorro, eu estou personificando o planeta, certo? Então, eu tenho personificação. Então, é claro que às vezes vai haver mais de uma figura em uma mesma frase, em um mesmo período, certo? Mas sempre tem uma que predomina. Então, aqui, o que dá para que eu perceba que predomina é a personificação. Eu estou dando uma atitude humana a um ser não humano, que é o planeta pedir. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Nossa, que coisa, você está falando uma coisa, mas está pensando em outra. Ou seja, lá da esquina, quer dizer que está ouvindo de longe, certo? Então, a pessoa não está querendo que você fale mais alto, ela está querendo que você abaixe o tom. Então, ela está sendo irônica. Aqui eu tenho a ironia. Estou morrendo de fome. Está morrendo de fome? Quem está morrendo de fome mesmo nem dá conta de falar mais, certo? Então, ó, eu acho que esse negócio está certo, não. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Te trago 1000 rosas. Olha, eu sei que é possível trazer 1000 rosas, mas a gente sabe que também não é tão fácil. Então, eu tenho que perceber que morrendo de fome e trago 1000 rosas, eu tenho hiper, ou seja, excesso. Aí então eu chego na hipérbole. Ele passou dessa para melhor. Meu Deus, ele passou dessa para melhor. Ele passou na prova por meios ilícitos. Então eu quero dizer que ele morreu. Passou por meios ilícitos? Então ele colou. Então o que eu fiz aqui? Eu usei palavras mais amenas em lugar de outras mais chocantes. Eu usei a boa palavra, eu, boa, do grego. Feme é palavra eufemismo, a boa palavra, certo? Amar é fogo que arde sem se ver. Bom, se eu falar que amar é fogo, eu fiz uma metáfora. Mas se eu olhar o conjunto que eu todo, olha, que arde sem se ver, como é que o fogo arde e eu não vejo, meu Deus? É um contentamento descontente. Contentamento é contente, ele está descontente, eu não estou entendendo, mas está estranho. Dor que desatina sem doer, dor que não dói, oh, meu Deus. Então, mesmo que eu tenha percebido uma metáfora lá no início, o que mais tem aqui no meu período é contradição. E contradição eu vou de paradoxo, ok? Se eu fosse uma banca menos exigente, menos seletiva, ela poderia dar como resposta apenas antítese, porque eu tenho palavras bem contrárias aqui. E por elas serem muito contrárias, elas chegam a ser contraditórias, é por isso que a gente escolhe paradoxo. Paradoxo. O cheiro doce da infância. Cheiro eu percebo pelo olfato. O doce eu percebo pelo paladar. Então, eu fiz uma união, estesia de sentidos, união de sentidos. Então, sinestesia, eu tenho sinestesia. A voz
eu percebo pela audição. A voz de Rogério era doce, doce eu percebo pelo paladar. Sim, eu estou misturando sensações. Eu tenho a sinestesia, ok? Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Ah, você é raio de saudade? Você é meteoro da paixão? Nossa, é como se fosse isso, não é? Então, eu estou fazendo uma comparação mental, que eu não usei o como, nem tal qual, nem feito um raio, nem feito um meteoro. Então, eu fiz uma comparação só na minha mente. Aqui, eu afirmei que você é algo que você não pode ser literalmente, mas você vai ser figuradamente. Então, sentido figurado, ou seja, metáfora, ok? Vamos para mais uma? Elas tomaram 5 garrafas de cerveja e Maria toma Nescau todos os dias de manhã. Então, vamos lá? Elas tomaram 5 garrafas de cerveja. Eu acho que elas tomaram só a cerveja de 5 garrafas. Mas do jeito que foi colocado, fica parecendo que elas tomaram o continente, elas ingeriram o continente em vez de ingerir apenas o conteúdo. Então, eu troquei, né? Eu usei o continente no lugar do conteúdo, eu estou fazendo uma mudança de nomes aqui, certo? Eu deveria, não é que deveria, pode falar desse jeito, mas a gente tem que entender que a pessoa não tomou as garrafas, literalmente, certo? Então, houve uma mudança de nome aí. Maria toma Nescau todos os dias. Nescau, o que é Nescau? Nescau é apenas a marca de um achocolatado, certo? Assim como tem o Toddy e outros, né? Aliás, o mais famoso é o Toddy, né? Mas são apenas marcas de achocolatados. Então, você não tomou a marca, você tomou o achocolatado. Então, mudança de nome, trocando o continente pelo conteúdo, ou o conteúdo pelo continente, ou a marca pelo produto, aí você tem a metonímia, ok? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ó, feio e bonito são contrários. Então, eu tenho aqui anti é contrário, antônimos, antítese, ok? Ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Agora, a coisa já está ficando diferente. Ela achava alguém feio e bonito ao mesmo tempo. Então, ela está colocando as duas coisas contrárias no mesmo ser, as duas qualidades contrárias. Então, aqui eu já tenho uma antítese mais forte. Então, aqui eu já tenho o paradoxo, ok? Então, vamos fazer um X mais bonitinho. Isso, um paradoxo. Começamos o namoro há um mês. O menino apoiou-se na bancada, olhos e ouvidos atentos. Então, aí, ó, primeiramente eu olho e digo, tem figura de linguagem aqui não. Começamos. Quem começou? Nós. Tá faltando nós. Mas não precisa, ele é opcional, né? Você pode escrever ou deixá-lo oculto. O menino apoiou-se na bancada, olhos e ouvidos atentos. Então, vírgula, eu poderia dizer com olhos e ouvidos atentos, tinha olhos e ouvidos atentos, né? Então, eu posso falar com olhos e ouvidos atentos, ou então, e tinha olhos e ouvidos atentos, né? Qualquer uma dessas duas palavras aí cabem aí, certo? Qualquer uma cabe, olha a concordância. O menino apoiou-se na bancada com olhos e ouvidos atentos, mas e eu coloco essa vírgula que a pessoa entende que esse com está presente aí, certo? Então, eu estou omitindo palavras que não fazem falta para o entendimento da frase. Isso é elipse, ok? Ele vai bastante à praia, mas também às montanhas. Olha, ele vai à praia, mas também vai às montanhas. Não é o sentido? Não é de vai à praia e vai às montanhas? Mas o segundo vai não apareceu, certo? Então, houve uma elipse de novo. Mas quando eu tenho elipse de uma palavra que já apareceu antes, algumas bancas não fazem distinção, coloca só elipse, mas algumas bancas mais criteriosas vão colocar zeugma,
que é a elipse de uma palavra, a omissão de uma palavra que já apareceu antes no período para não ser repetida. Beleza? A vida é uma nuvem que voa. Olha, a vida é uma nuvem? Não, a vida não é uma nuvem. Você pode até fazer uma comparação mental entre vida e nuvem, mas vida não é nuvem. Mas você vê alguma característica na nuvem, que ela é passageira, né? Eu sou nuvem passageira, então, bom, então, nuvem é passageira, a vida também é. Então, é essa associação que você fez entre os dois termos. Então, você tem apenas uma metáfora, porque você está afirmando que vida é aquilo que ela não é, nuvem. Mas por quê? Porque existe alguma qualidade na nuvem que você está querendo associar à vida e aí você metaforizou, ok? Agora, se você disser a vida é como uma nuvem que voa, é tal qual uma nuvem que voa, é feito uma nuvem que voa, é igual uma nuvem que voa, ou informalmente, é que nem uma nuvem que voa, aí seus olhos são como jabuticaba, que nem jabuticabas, igual, aí você está fazendo comparação porque o elemento comparativo aparece aí, ok? Olha os elementos comparativos. Se eles aparecem, você tem comparação. Se você percebe que tem ali uma breve comparação, mas não apareceu o elemento comparativo, pode apostar na metáfora, ok? O rugido do rei das selvas. Rei das selvas? Quem é o rei das selvas? Ah, é o leão. Ah, então esse é o apelido. Ah, beleza. Quando é, em vez de eu usar o nome a quem aquele ser que eu estou querendo me referir, mas uso uma frase, uma expressão pela qual ele é conhecido, aí eu tenho a perífrase, ou seja, um circunlóquio, um falar em torno de, certinho? E por hoje vai ser só. Mas não se esqueça de que tentar não significa conseguir. Mas quem conseguiu, com certeza tentou. Observação. E muito. Então não deixe de tentar, sempre. Até a próxima, se Deus quiser.